Bom, suponho que vocês estejam vendo aí o slide. Hoje a gente começa vamos dizer, um novo bloco aí de 3 ou 4, de 3 aulas, basicamente. São, vamos dizer assim, o que eu estou chamando, grosso modo, aqui de reformas do fim do século XX, né? As reformas dos anos 90, para muita gente, ou as chamadas reformas liberais dos anos 90, né? Só que, talvez diferente dos textos ou de uma parte dos livros, eu acho que esse movimento de reforma institucional, ele, na verdade, já começa um pouco antes da década de 90, né? Começa em 88 com a Constituição, que é uma enorme reforma institucional, né? A maior de todas. Então, eu queria pegar um pouco esse bloco de aulas, a de hoje, a de amanhã, né? De quarta-feira, e a da semana que vem, lembrando que semana que vem a gente só tem uma aula também, que são, então, um bloco sobre as reformas institucionais. Eu vou dividir essas reformas institucionais em três grupos, né? Ou em 3 reformas. Hoje, vou fazer uma introdução a essas reformas e falar da Constituição um pouco, né? Com a primeira reforma, e depois dividir essas reformas liberais em 2 blocos. A reforma, a chamada abertura, que por sua vez se divide em 2 também, a abertura comercial e a abertura financeira, e a segunda é a privatização, né? Então, esses 3 blocos de aulas aí, certo? Constituição, aberturas com S, né? E privatização, como, vamos dizer assim, uma espécie de um resumo, enfim, dessas reformas institucionais aí, que se colocam aí no meio dos anos começo dos anos 90, principalmente, né? Mas, principalmente, a abertura financeira, a privatização, né? Ela perdura. A abertura e a privatização, elas são colocadas vamos dizer assim, são levadas a público, principalmente pelo governo Collor, né? A gente viu que as duas, pelo menos a abertura comercial, a privatização, ela está no plano Collor, os 2 elementos estão no plano Collor, né? E, vamos dizer assim, é a vitória do Collor, né, que leva essas reformas para frente, certo? Quer dizer, não era o único candidato a defender essas reformas, mas existiam outros candidatos que ou simplesmente não falavam em reformas, ou viam outros tipos de reformas, sabe? Então, essas reformas que a gente vai chamar de liberais dos anos 90, né, elas se iniciam, a gente vai ver que não é bem assim, mas de qualquer maneira elas são levadas a público e são, de certa forma, aprovadas politicamente, né? Quer dizer, o Collor ganhou as eleições com enfim, algumas inverdades, mas essas não, né, certo? Quer dizer, ele nunca negou que essas reformas seriam parte das suas políticas, né? E a eleição subsequente, né, a eleição do Fernando Henrique, nas 2 eleições do Fernando Henrique, ele também nunca negou, vamos dizer assim, que ia dar continuidade, especialmente à abertura financeira e às privatizações, né? Então, essas reformas, de certa forma, foram aprovadas politicamente pela população brasileira, e marcam, se iniciam, né, mais ou menos nos anos com o Collor, e várias delas elas vão tomando novas dimensões, vão mudando um pouco ao longo do governo Collor, na sequência do governo Itamar e do governo Fernando Henrique, né? Então, enfim, aí eu tinha que escolher em algum momento de dar, né, essas reformas, e eu escolhi falar sobre essas reformas nesse momento, até porque a gente já tinha falado do plano Collor e tal,
é mais ou menos nesse período de fato, certo? Mas, por exemplo, algumas vezes eu já preferi dar o curso onde eu dou todos os planos de estabilização, inclusive o real, na verdade. Então, faltou dar o plano real, enquanto planos de estabilização. Então, eu cortei os planos de estabilização no meio para inserir as reformas. Mas, se vocês já me ouviram nas aulas anteriores, eu acho que eu deixei bastante claro, né, dizer, de que o plano real é um plano justamente diferente dos outros, muito provavelmente é um plano que dá certo por algumas outras razões, mas uma dessas razões é o fato dele ter vindo depois dessas reformas, né? Dele ter contado, por exemplo, com uma coisa que a gente vê nas próximas aulas, que é a abertura financeira, dele ter contado com o dinheiro que vem da privatização, por ele ter contado com uma abertura comercial, etc., né? Então, essas reformas, e isso eu acho que também ficou claro no plano Collor, elas de alguma maneira, elas estão ligadas a esse processo de estabilização econômica, né? Na aula passada, a gente falou sobre o plano Collor, e no plano Collor, algumas dos itens do plano Collor são justamente essas reformas, né? Então, as reformas, elas, da mesma maneira que a gente já viu isso no PAEG, lá atrás, lá no começo do curso, né, para a estabilização, para o processo de estabilização econômica que está implícito no PAEG, as reformas são importantes para essa estabilização, né? E aqui também, né? Talvez nem tanto no plano Collor, certo? Mas o plano real vai contar, em parte, com os resultados, ou uma parte, pelo menos, dos resultados dessas reformas, né? Então, é difícil de você falar do plano real sem ter falado antes das reformas, né? Então, é nesse sentido que acho que vale a pena a gente colocá-la, interromper essa sequência de aulas sobre planos de estabilização, para voltar a falar sobre isso daqui a 2 semanas, mas com as reformas feitas, vamos dizer assim, né? Então, é isso que a gente começa a ver na aula de hoje, um pouco essas mudanças institucionais, que se iniciam, então, aqui, vou iniciar pela Constituição de 88, depois a gente pega as reformas, de fato, do plano Collor, né? E como eu vou tentar chamar a atenção hoje, certo? Quer dizer, a Constituição brasileira de 88 é uma Constituição que, vamos dizer assim, ela sofre mudanças anualmente, certo? Uma Constituição que vai se alterando, vamos dizer assim, de maneira... Desde a primeira alteração, né, a Constituição vai ser, a gente vai ver, ela entra em cena em outubro de 88, né? A sua primeira reforma constitucional se faz em 92, e depois, de 92 até hoje, até esse ano, todos os anos, existe pelo menos uma reforma constitucional. Então, essa Constituição está sendo permanentemente remendada, emendada, reformada, modificada, etc., né? Assim como a abertura financeira, vamos dizer assim, ela se inicia também em 92, mas ela vai, pelo menos ao longo praticamente de todo o governo Fernando Henrique, ela vai tendo novos pontos, vamos dizer assim, essa abertura vai continuar se abrindo, vamos dizer assim, ao longo do tempo. A abertura comercial, essa ficou mais estanque durante o governo Collor, de fato, e a privatização também, vamos dizer assim, ela foi objeto não só de debate, mas a privatização ocorre, de fato, pelo menos ao longo de todo o governo Fernando Henrique, certo? Começa no Collor, vem no governo Fernando Henrique. Então, se tem... Né, não é uma coisa que acontece num determinado ano, né? Então, todas essas reformas, elas têm uma certa história, certo? E vão marcar muito, então, esse período do final dos anos 90. E mesmo os governos posteriores, vamos dizer assim, né, o governo Lula, ele se avê com essas reformas, né? Ou
para essas reformas ou dar uma continuidade mais simplória, enfim, não tão forte, né? E os governos atuais, alguns querem voltar a essa agenda reformista, etc. Né? Então, tudo isso para chamar a atenção, que a gente começa, então, esse bloco de aulas aqui sobre as reformas institucionais, onde está envolvido, então, não só a aula de hoje como a Constituição, como algumas reformas, e como a gente disse na aula passada, no Plano Collor, no Plano Brasil Novo, dentro daquele conjunto de medidas, né? A gente jogou 5 conjuntos de medidas, entre elas, né, então, as duas reformas institucionais importantes, né, além de reformas, tem uma reforma administrativa que não foi para frente, tem uma reforma fiscal que talvez tenha sido mais momentânea, né? A gente não pode exatamente falar de uma reforma tributária ali, certo? Mas, enfim. Mas duas coisas um pouco mais densas, certo? Quer dizer, que é, no plano, o anúncio da abertura comercial e o anúncio do Plano Nacional de Desestatização. Essas duas então vão ser objeto das nossas conversas nas próximas aulas. Então, quando a gente pega essas mudanças que vão acontecer então, a partir do governo Collor, né, quando em 90 ele lança o Plano Nacional de Desestatização e, ao mesmo tempo, ele faz a abertura comercial, né, o Brasil, então, entra em cena no Brasil as chamadas reformas liberais. Né? O Brasil talvez seja um pouco mais tarde do que outros países, né? Alguns países latino-americanos começaram essas reformas um pouco mais cedo, outros bem mais cedo, e outros mais para frente, certo? Mas, né, o Brasil não é o primeiro a fazer, né, não é o líder latino-americano a fazer as reformas, mas as reformas que são feitas no Brasil são pesadas, são grandes, são de dimensões. Né? A privatização brasileira, envolvido toda ela, certo? Todo o programa que começa, na verdade ele começa antes do Collor, mas a gente vê na próxima aula, todo esse processo de privatização que vai, grosso modo, até o início do século XXI, certo? Até grosso modo o início do governo Lula, né? Toda essa privatização ela envolve alguma coisa como 100 bilhões de dólares no Brasil. Então, a maior privatização, não é a maior, é a segunda maior privatização do mundo ocidental. Se você tirar a União Soviética, enfim, esses países da antiga cortina, né, certo? Quer dizer, basicamente a Rússia, certo? Quer dizer, mesmo se você incluir Bielorrússia, todas aquelas coisas, todos aqueles outros países, mesmo assim, o Brasil só tem uma privatização menor do que a privatização inglesa, em termos de dimensões. Então, é de longe a maior privatização latino-americana, e é uma das aberturas comerciais também das mais profundas, apesar de ter sido, em parte, já revertida, certo? Em alguma coisa, né? O Brasil abriu e tem algum fechamento depois, e uma abertura financeira, talvez, que também sofreu alguns retrocessos no período mais recente, mas também bastante grande. Então, quando o Brasil ele entra, talvez, um pouco tardiamente nessas reformas, essas reformas liberais, essas reformas que estão envolvidas no chamado consenso de Washington, para aqueles que gostam dessas palavras todas, certo? O Brasil, como eu disse, ele entra um pouco tardiamente, não é o mais atrasado, certo? Mas tem outros que começaram antes. Mas outra coisa também, essas reformas liberais, aí cada autor vai ver as coisas de uma forma diferente, mas, enfim, esse conjunto de reformas liberais, algumas pessoas chamam as reformas liberais divide essas reformas em 3 grupos. As reformas, o primeiro conjunto, um segundo conjunto de reformas, um terceiro conjunto, ou alguma coisa desse tipo, certo? Uma primeira leva. Então, o Brasil participa bem dessa primeira leva, que é justamente abertura, privatização.
né? Você pode botar um pouco de desregulação, tal, talvez aí um pouco, principalmente no sistema financeiro, etc. E aí você tem as reformas que o pessoal costuma chamar de segunda geração, certo? Quer dizer, que estão envolvidas as reformas tributárias, as reformas previdenciárias, etc. Depois tem as reformas de terceira geração. E aí cada autor divide isso de uma forma, enfim, não é tão importante. O que eu só queria chamar a atenção é que o Brasil ele entra nessas reformas, como eu disse, um pouco talvez depois de alguns outros países, né? México entrou antes, Argentina entrou antes, etc. E também ele entra, não entra com tudo em todas as reformas, né? Então, vai ter reforma da Previdência, vai ter durante o governo Fernando Henrique alguma reforma, mas a gente vê que você teve uma de novo agora no governo no Bolsonaro, reforma tributária se fala hoje, né, o Lula também na reforma previdenciária apresentou, na reforma tributária também apresentou projeto, o Fernando Henrique mudou muito a legislação tributária, mas a gente não pode, talvez, dizer que a gente tem uma reforma tributária do jeito que a gente gosta, né? Então, o que chama a atenção é que o Brasil entra forte nessas, talvez, no que a gente chama de reformas liberais de primeira geração, que é a abertura à privatização, grosso modo, né? Isso o Brasil entra forte, são grandes aberturas, né? É uma mudança pesada, um país que atrai capital importante, certo? A abertura financeira não é uma coisa que passa desapercebida do mundo, certo? E a privatização brasileira também não passa desapercebida, certo? Quer dizer, como eu disse, a segunda maior privatização do mundo ocidental. Então, quando o Brasil entra, ele entra pesado, né? Então, mas mesmo a privatização, se você pensar, não entra com tudo, né? Não é uma privatização completa, né? Até hoje, o próprio governo Bolsonaro hoje volta a falar em privatizações, certo? Quer dizer, né? Ou como a gente costuma brincar, as joias da coroa não foram privatizadas, né? Petrobras, Banco do Brasil, BNDE, Caixa Econômica, você tem alguns pesos pesados, certo? O Brasil não é o único país a fazer privatização sem privatizar o seu peso pesado, certo? Então, enfim, faz parte. Então, mas de qualquer maneira, não é uma privatização de se jogar fora, como eu disse, 100 bilhões de dólares em privatizações, não é se jogar fora. Então, o Brasil ele entra tardiamente num projeto grande de privatização forte, de abertura grande, mas não avança muito nas outras reformas, né? Você tem alguma mudança importante também em outras reformas que vão aos poucos, a previdenciária, como eu disse. Há uma mudança tributária importante no Brasil, mas não tem essa ideia de reforma, vamos dizer assim. Tem mudanças claras em várias legislações, desregulamentações, né? A formação de preços no Brasil passa a tentar ser mais concorrencial, e a legislação em torno dessa questão dos preços, ele passa tem-se uma ideia, né? Precisa ver até onde consegue-se, de que o papel do governo é tentar fortalecer sistemas ou agências ou intervenções que garantam a existência de um mercado relativamente livre, de um mercado relativamente concorrencial, do que o que talvez fosse mais comum anteriormente, de você entrar no setor e definir preço, definir quantidades, que é o que a gente chamava antes de regulamentação, que o Brasil foi muito prolífero, né, nessas regulamentações de preços, enfim, de quantidades, etc. Né? E há, efetivamente, nesse período também uma modificação no sentido de tentar o governo fazer mais as vias de tentar gerar mercados mais concorrenciais, onde os preços se formam pelo mercado. Né? Então, aí a ideia da criação do CAD, a ideia da criação de várias agências de regulação, né, inclusive em setores que estão sendo privatizados, né, a ANEEL, a Anatel, a ANP, etc. Então,
Tem algumas outras reformas que acompanham essa abertura e essa privatização, né? Mas talvez outros países latino-americanos se aprofundaram muito mais nessas outras reformas do que o Brasil, né? Então, resumindo aquilo que eu estava chamando a atenção, o Brasil ele tem uma entrada nesse modelo de reformas liberais forte, importante, né? Talvez ele não cumpra toda a agenda liberal, né? Ele não faz toda a agenda liberal, ainda resta muita agenda liberal, não é à toa que vários candidatos a presidente, vários presidentes e ministros mantêm a agenda liberal como uma agenda ainda por se fazer, mas mesmo que o Brasil não percorra toda essa agenda, enfim, percorreu um pedaço, né? Tem uma privatização que não é total, mas, como eu disse, é grande, teve uma abertura, que, apesar de algumas voltas atrás, não foi uma abertura, principalmente do ponto de vista financeiro, tão pequena. A abertura comercial foi muito grande num período, talvez tenha tido uma volta atrás um pouco maior do que a abertura financeira, né? Então, essa é a introdução um pouco aqui da nossa história, certo? E duas coisas antes de a gente começar a conversar sobre as reformas em si, certo? Quer dizer, a primeira é chamar a atenção, vamos dizer assim, que quando a gente olha do ponto de vista institucional, então você tem essas mudanças institucionais, que são a privatização, a abertura, etc. Agora, a maior das reformas institucionais é a Constituição de 88. Né? Talvez seja a maior reforma que se faz nesse período, né? E muitas vezes a gente esquece dela. E eu queria botar essa Constituição de 88 no meio do bojo. Só que quando a gente olha a Constituição de 88, né, tem uma coisa que é bastante um pouco estranha, vamos chamar assim, certo? A Constituição vem à luz em outubro de 88, né? Ela é fruto de uma constituinte que foi eleita em 86, no meio do cruzado, né? E no meio não só do cruzado, como, vamos dizer assim, é uma primeira eleição para deputado, vamos dizer assim, sem o julgo militar, certo? Quer dizer, então é uma eleição, né, de constituintes, etc., e a montagem da Constituição tem todo um envolvimento aí típico do início da nova república, etc. Agora, quando eu olho essas reformas que vêm a partir do Collor, vamos dizer assim, a abertura e a privatização, e eu olho a Constituição, dá a entender uma certa contradição, uma contradição num período muito curto, certo? Quer dizer, por quê? Porque a Constituição de 88, ela é claramente estatizante, certo? Ela pode, não é, algumas pessoas chamam ela de uma Constituição socialista, etc., mas, enfim, tem lá, ainda é o mercado, né, existe a propriedade privada, existe o mercado, etc., mas ela tem uma defesa de monopólios públicos em vários setores, ela é nacionalista também, porque não permitia a participação do capital estrangeiro em vários setores. Então, a Constituição, para muita gente, tem um viés, vamos dizer assim, que é um viés quase que oposto ao viés que passa a ser dado pelo governo Collor, né? Se o governo Collor, essas reformas liberais passam a ser a tônica, né, é como se a Constituição de 88 não fizesse parte desse rol de modificações institucionais que está começando, né? E você tem aí talvez até um conflito, né? Porque a própria privatização, por exemplo, o próprio Plano Nacional de Desestatização andar, né, e, na verdade, principalmente andar mais com força, né, o que significaria, vamos dizer assim, permitir que certos setores se tornassem privados, e que certos setores também tivessem participação do capital estrangeiro, isso significava uma reforma na Constituição, né? Então, 2 anos depois de você ter votado uma Constituição, você entra com um conjunto de reformas que exige, vamos dizer assim, para essas reformas poderem ir para frente, alterações na Constituição de 88. Né? Mesmo se eu acompanhar, certo, ainda infraconstitucionalmente, 89
né? Por exemplo, o Congresso Nacional, que é o mesmo Congresso Constituinte da Lei de 86, ele rejeita uma MP feita pelo governo Collor, pelo governo Sarney, que justamente possibilitava a privatização de algumas empresas estatais, e o Congresso rejeitou isso, né? Então, a privatização e a abertura, elas e a Constituição, talvez a gente não sei se a gente pode colocar isso, tudo isso junto num bloco chamado reformas liberais, certo? Eu não diria que a Constituição de 88 no Brasil ela é liberal, né? Mas, de qualquer maneira, essa Constituição é uma mudança institucional importante e a gente vai colocar ela dentro do conjunto de mudanças institucionais. E as mudanças que vêm a partir do governo Collor, certo? Quer dizer, elas muitas vezes vão ter que se haver com essa Constituição de 88, inclusive reformar uma Constituição com apenas 2 anos de uso, vamos dizer assim. Né? Então, essa é um pouco um ponto que eu poria a gente para um pouco para pensar, para refletir, certo? Quer dizer, né, você, na verdade, se você olhar o período que vai desde os anos 80, vamos dizer assim, desde a nova república sendo instituída lá com Tancredo, Sarney, certo? Quer dizer, esse primeiro momento que se dá, principalmente durante o governo Sarney, e o segundo momento que se dá a partir do Collor, certo? Há algumas questões, principalmente do ponto de vista ideológico, certo? Algumas modificações importantes refletidas, vamos dizer assim, na eleição do Collor, né? De novo, certo? Eu não estou em nenhum momento pondo em xeque a ideia de que essas reformas liberais, né, elas foram, ao contrário, elas foram debatidas nas eleições do presidente, né, e foram votadas, certo? Quer dizer, no fundo, a população brasileira votou no Collor, tudo bem, ali foi apertado, certo? Mas votou no Fernando Henrique 2 vezes no primeiro turno, certo? Quer dizer, o Fernando Henrique sempre foi um defensor desse conjunto de reformas, né? Então, essas reformas não vieram, como querem alguns, goela abaixo, via FMI, Banco Mundial. É verdade, o FMI, Banco Mundial, tal do consenso de Washington, defendia isso e, nas suas negociações em relação à dívida, essas coisas todas, ela punha na mesa, certo? Quer dizer, né, o Fundo Monetário, o Banco Mundial nunca se furtaram a defender esse tipo de proposição, né? Mas daí a dizer que a gente teve que engoli-las, engolir essas proposições à toa, etc., eu acho que não é bem o caso, certo? A população brasileira teve várias oportunidades de rejeitar essas mudanças, né? Depois, talvez até se aceite a ideia de que você vai rejeitar a continuidade de certas privatizações. Foi um tema muito, muito pesado, por exemplo, na eleição da Dilma, né? Foi muito forte esse tema, né? A continuidade ou não da privatização. Mas a discussão sobre privatização também ocorreu durante a eleição de Fernando Henrique e foi aprovada, etc. Então, você tem aparentemente alguma guinada, alguma mudança, vamos dizer assim, ideológica, vamos dizer assim, que marca essa história. Certo? Então, só estou chamando a atenção que você tem a defesa de um processo de privatização, que talvez não seja completo, que seja parcial, mas mesmo assim relativamente pesado, certo? 2 anos depois de uma Constituição onde não se defendeu a privatização, e depois de um Congresso que tinha, inclusive, votado medidas impeditivas em relação a essa privatização. Então, essa é a primeira observação que eu faço, certo? Você tem, então, um conjunto de reformas liberais que vem num momento muito próximo, vamos dizer assim, a uma mudança institucional importante, que é a Constituição, que talvez tenha uma concepção um pouco diferente de desenvolvimento do país do que a que faz parte dessa ideologia mais liberal, dessa ideia do consenso de Washington, que prevalece aí a partir do Collor e do Fernando Henrique, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, certo, quer dizer, é dizer que essas reformas, certo, quer dizer, elas são
essas reformas liberais, não a Constituição, certo? Mas essas reformas liberais, elas são um debate com a história do país, certo? Quer dizer, elas são um debate com a tradição desenvolvimentista brasileira. Né? Se você olhar o que acontece no Brasil a partir, principalmente, vamos dizer assim, da década de 30 até os anos 70, 80, certo? Quer dizer, né? Essa tradição que a gente costuma chamar agora, mais recentemente, de uma tradição desenvolvimentista brasileira, de importações, de industrialização, etc., né? Aonde, vamos dizer assim, que faz parte, vamos dizer assim, dessa tradição desenvolvimentista, ao invés da abertura, uma economia mais fechada, certo? Quer dizer, né? A própria ideia de exclusão de importações é a ideia de um modelo de desenvolvimento industrial fechado, né? E ao invés da privatização, o contrário, né? Um processo de criação de empresas estatais, aonde você tenha falhas de mercado, aonde você tenha problemas com a participação do setor privado, ou aonde, talvez, ideologicamente, nesse período, se via como mais necessário. Né? Então, algumas pessoas falam aqui, essas reformas pegam Getúlio Vargas, amassa e joga no lixo. De certa maneira, é verdade, vamos dizer assim, né? A imagem é verdadeira, no sentido que a abertura e a privatização vão de encontro, no sentido de ir contra, né? Essa tradição desenvolvimentista brasileira, tradição essa que é estatizante, né? Era de regulamentação, de estatização, e se marcava muito por uma certa proteção à indústria brasileira através de mecanismos de fechamento. Né? Se a gente lembrar, a definição de industrialização brasileira por substituição de importações feita pela Conceição Tavares, é um modelo de desenvolvimento industrial que reage a estímulos advindos de crises externas, mas é um modelo de desenvolvimento fechado e parcial. Né? E o que você está fazendo, então, é inaugurando uma tentativa de um novo modelo de desenvolvimento do país, de cunho mais liberal, com abertura e privatização. Né? Então, enfim, você está enfrentando uma tradição, pelo menos dos últimos 30, 40 anos no Brasil, grande. Né? Se a gente compara, então, essas reformas dos anos 90 com as reformas dos anos 60, que a gente viu no comecinho desse curso, né, a gente vê que elas são diferentes. Né? Essa reforma dos anos 60, certo? Quer dizer, ela de alguma maneira se completava com essa tradição desenvolvimentista brasileira. Ela se coaduna com isso, certo? Ela não enfrenta isso. E essas reformas dos anos 90 é um certo enfrentamento, né? Ela não reafirma o desenvolvimentismo, muito ao contrário, ela critica o desenvolvimentismo, essas reformas dos anos 90. Né? Enquanto as reformas que a gente viu nos anos 60, no fundo, elas recuperavam a capacidade de intervenção do Estado, reafirmavam o desenvolvimentismo, talvez com cunhos mais conservadores, etc. Né? Mas, vamos dizer assim, não era contrário. Então, agora não. Né? Então, agora, nos anos 90, a gente tem reformas que vão em confronto, vamos dizer assim, a essa tradição. Então, esses dois elementos, acho que para a gente começar. Essa discussão sobre até onde a gente pode colocar tudo num bolo só. Um bolo sobre reformas, eu não tenho dúvida. Constituição, abertura e privatização, né, são reformas institucionais, mas até que ponto a gente pode dizer, certo, que a abertura, a privatização e a Constituição todos fazem parte de um conjunto de reformas liberais, certo? Talvez aí botar a Constituição de 88 nesse bolo não seja exatamente o caso. Né? Então a gente tem uma espécie de contradição aí entre esses movimentos reformistas, principalmente entre a Constituição e os anos seguintes. Né? O que é muito marcado pela quantidade de reformas que a gente vai instituir na Constituição de 88. Então, eu acho que isso, para a gente introduzir essas questões das reformas, já gastou bastante tempo. Né? E falando alguma coisa sobre a Constituição, certo? Quer dizer, essa Constituição, ela, a cada 10 anos, ela é objeto de um monte de textos, de livros. Né? Acho que eu deixei um texto para vocês verem. É um texto super amplo. É óbvio que eu não vou querer que vocês leiam tudo, sugeri alguns pedaços para vocês lerem. Né?
Agora, se quem tiver, saiu ano passado um outro livro que eu deixei na bibliografia de vocês, mas não deixei para vocês lerem, certo, um texto, certo? Mas se vocês quiserem, é um texto bem legal, um livro chama A Carta, né? A Carta, e foi organizado pelo Naércio Menezes Filhos, né, que é professor da FED de São Paulo e do INSPER, e pelo professor André Portela de Souza, professor da GV, né, da GV de São Paulo. Então, esses duas pessoas organizaram um livro que chama A Carta, que é composto por uma série de textos, pegando vários aspectos da Constituição. Isso tem bastante, né? No fundo, a cada 10 anos, o IPEA, por exemplo, faz um texto desses, é isso que eu deixei para vocês darem uma olhada. Então, vocês podem pegar os textos sobre os 20 anos, sobre os 30 anos, vocês sempre vão achar textos bastante interessantes que não só contam como foi a montagem da Constituição, como foi, né, como vários aspectos foram estabelecidos pela Constituição, e uma coisa importante, que é uma coisa que eu queria destacar hoje, como essa Constituição se modificou ao longo do tempo. Né? Que é um dos aspectos, por exemplo, que traz o primeiro capítulo desse livro chamado A Carta, que eu recomendo aqui para vocês darem uma olhada. Né? Então, quer dizer, em relação a essa Constituição, vamos dizer algumas questões. Aqui, lá embaixo está essa tabela que está na lâmina, eu retirei justamente desse livro do Naércio Menezes e do André Portela Souza, que chama A Carta, certo? Um livro do ano passado, em 2019, comemorando aí os 30 anos da Constituição, em 88, em 98. Então, agora a gente tem 32 anos de Constituição, né? Primeira coisa, como é que você montou essa Constituição? A Constituição, como eu disse, foi feita entre 86 e 88 por uma Assembleia Constituinte. Então, você elegeu uma Assembleia para fazer a Constituição, mas não só para fazer a Constituição. Né? O Congresso Nacional ele foi eleito enquanto Assembleia Constituinte, ou seja, não foi uma eleição exclusivamente de deputados constituintes. É uma eleição de deputados que também eram constituintes, mas também eram deputados. Então, a Assembleia Constituinte correu em paralelo ao funcionamento normal do Congresso Nacional, votando ali as coisas. A gente chamou a atenção das eleições, deu 5 anos para o Sarney, enfim, tem um monte de outras discussões. E ela foi eleita, essa constituinte, em 86, durante o Plano Cruzado, né, pela população brasileira, né, e ela tem muito, vamos dizer assim, uma espécie desse espírito do imediato pós-governo militar, tá certo? E desse momento particular que dá início à Quinta República Brasileira, que dá início à República, a nova República. Né? Então, aquelas expectativas. Então, não é à toa, certo? Que você tem ali o que a gente vai chamar de uma Constituição cidadã, certo? Ela está sendo elaborada nesse ambiente de redemocratização, depois do ponto de vista constitucional, do ponto de vista dos direitos, né, daquilo que eu chamei aqui das trevas militares, né, que efetivamente suprimiram direitos políticos, direitos sociais, direitos individuais de maneira muito forte. Né? Então, a busca por essa ideia de justiça, por essa ideia de igualdade, por essa ideia de inclusão, certo? Das minorias, de respeito às minorias, etc., ele é muito pesado nesse momento do tempo. Né? Muito forte nisso. Certo? Quer dizer, algumas pessoas vão chamar a atenção que talvez a gente tenha exagerado, vamos dizer assim, esse retomar, vamos dizer assim, de uma sociedade mais participativa, mais redistributivista, etc.
Então, só é importante a gente entender esse momento, certo? Quer dizer, são início anos 80, vamos dizer assim, saída dos militares, então tem vários elementos aqui importantes que explicam, vamos dizer. Aí quando a gente olha, quer dizer, uma primeira crítica que normalmente se faz à Constituição brasileira é que ela é uma Constituição grande, certo? Quer dizer, Constituição gigantesca, etc. De fato, não é uma Constituição pequena, certo? Quer dizer, tem nesse livro do Menezes e do André de Souza, tem ali uma tabela que eu coloco aqui do lado para vocês verem, certo? Que mostra efetivamente como do ponto de vista de número de palavras, por exemplo, como a Constituição brasileira ela é grande. E mesmo de número de direitos que são abordados nessa Constituição também não é um número pequeno de direitos. Depois eu volto a essa questão do tamanho, certo? Quer dizer, porque ela já nasceu grande, certo? Quer dizer, mas o que é mais interessante é que ela cresceu de lá para cá. Né? A Constituição hoje ela é 50% maior do que quando ela nasceu, certo? Quer dizer, todo ano ela é emendada nessa Constituição. Algumas emendas suprimem algumas coisas, mas é muito pouco. Algumas emendas modificam alguma coisa, né, que já é um número maior de emendas. E muitas emendas ampliam a Constituição, né, ampliam. A gente já vê um pouco mais isso com detalhes. Né? Então, ela nasceu grande, sofreu transformações e cresceu mais ainda. Para esses autores também, ela é uma Constituição relativamente duradoura, ela tem até hoje 32 anos. Eu não sei exatamente de onde eles tiram, mas esses autores dizem que as constituições, em média, duram 20 anos. Achei um número surpreendente, essa média mundial de 20 anos. Certo? Quer dizer, a gente está acostumado a ficar falando daquelas constituições de centenárias, tal, mas aparentemente elas são a exceção. Né? Estados Unidos, Noruega, enfim, Canadá, enfim, países europeus, tal, mesmo constituições da América Latina como a do México, né, são normalmente constituições centenárias. Né, e esses autores, né, na verdade, eles se baseiam em outros autores, dizem que, em média, as constituições têm mais ou menos 20 anos. Enfim, de qualquer maneira, a nossa Constituição ela então, tem 32 anos, ela é relativamente duradoura, né? Ela resistiu a 2 impeachments, né, que mostra que ela tem força. Né? Agora, não quer dizer que ela seja estável, como eu disse, ela mudou bastante coisa. E existe muito debate em torno dessa Constituição, né? Até onde que alguns é uma Constituição excessivamente liberal, porque tem ali a propriedade privada, tem o mercado, né, do ponto de vista econômico, para outros ela é social-democrática, e do outro lado tem algumas pessoas que dizem que é uma Constituição socialista, certo? Quer dizer, por excesso de estatização, etc. Né? Mas é bastante comum você dizer que a Constituição ela é estatizante, ela tem um viés nacionalista forte, ela tem um quê redistributivista alto, e ela tem, talvez, exageros participativos, certo? Prevê participações populares, que inclusive muitos não vão muito para frente. De qualquer maneira, mesmo essas discussões todas, certo? Quer dizer, uma pergunta que a gente tem que sempre se fazer, dado esse conjunto grande de reformas que a Constituição sofreu, é do que a gente está falando, né? Da Constituição atual ou daquela que foi criada em 88? Né? Porque aparentemente é uma mudança bastante grande nela, certo? Quer dizer, ela é, como eu disse hoje, 50% maior do que era em 88, né? E bastante modificada em relação ao que era antes, certo? Ela sofreu constantes transformações ao longo do tempo, né? E essas constantes transformações se dão de um lado, certo? Porque ela não é difícil de ser emendada, certo? Quer dizer, ela mesmo, nas suas disposições transitórias, previa a sua própria reforma, certo? Quer dizer, em 93, a Constituição de 88, e se previa 5 anos depois uma rodada de reformas constitucionais,
Isso estava previsto nas próprias disposições transitórias, que é uma coisa que vem no final da Constituição. Mas, por outro lado, a própria Constituição prevê que fazer a sua mudança não é tão difícil, né? Ou seja, você, para uma mudança constitucional, você precisa de 3/5 só do Congresso, né? É uma maioria qualificada, mas não é uma qualificação insuportável, é um pouco mais da metade, certo? Não é muito mais do que a metade. E em 2 vezes, como toda lei, quer dizer, em 2 votações. Então, é considerado internacionalmente uma Constituição, a Constituição é grande, mas ela não é muito difícil de ser alterada, certo? Quer dizer, e ela foi bastante alterada no Brasil. Quer dizer, né, como eu disse, você tem aí 55% das emendas adicionam coisas, né? 5% apenas das emendas retiram coisas que você colocou lá atrás, em 88, né? E o restante das emendas, mais ou menos 40% delas, do resto das emendas, elas modificam alguma coisa. Então, eu tenho uma reforma que foi bastante modificada e bastante ampliada, vamos dizer assim, em relação à sua origem. Né? Então, uma das explicações é que ela, vamos dizer assim, não é difícil modificar, né? E, como a gente percebeu, né, o ambiente mudou muito no Brasil, né? Entre os constituintes eleitos em 86 e, por exemplo, o governo que é eleito em 90, há uma mudança bastante grande de política, certo? Quer dizer, de visão ideológica, o que obrigou essas modificações da Constituição, mas manteve a Constituição. Certo? Quer dizer, né? Então, ao mesmo tempo que é uma Constituição grande, que se modifica, isso é questionável, por outro lado, ela é também alvo de muitos elogios, inclusive internacionais, de que é uma Constituição que resistiu a alterações ideológicas importantes, que resistiu a problemas políticos enormes, como 2 impeachments de presidentes, e mesmo assim a Constituição ela se segura, vamos dizer assim, né? E talvez justamente por isso que ela tenha sofrido muitas modificações. A outra explicação dela sofrer muitas modificações, e aí talvez seja uma crítica, vamos dizer assim, talvez aqui tenha um pouco mais de crítica, é que a Constituição brasileira ela foi grande também. Tem várias razões dela serem grandes, dela ser grande no Brasil, mas uma delas é que ela avança em setores que não costumam ser constitucionais em outros lugares, né? Então, alguns autores que estão justamente nesse livro, A Carta, eles dividem os artigos da Constituição em aquilo que seria propriamente dito matéria constitucional, que eles chamam de polity, né, com TY, né? E aquilo que não é exatamente matéria constitucional na maior parte dos países, que eles chamam de policy, né? No fundo, são políticas públicas e regras de implementação de políticas públicas. Então, o que muitos autores vão dizer é que a Constituição brasileira ela é grande não só por isso, mas também pelo fato de você ter constitucionalizado muita política pública. Então, quando você vai ver as modificações, você vai ver que as modificações basicamente são alterações nas políticas públicas e a adição é a adição de novas políticas públicas. Já que você constitucionalizou uma parte, vamos constitucionalizar a outra, né? Então você está acrescendo políticas públicas na Constituição, né? Talvez esteja cometendo um erro, certo? Mas, né, porque seria melhor deixar isso não constitucional, mas você está... quem tem a maioria num determinado momento para impor uma nova política pública gostaria que essa política pública fosse constitucionalizada, porque, obviamente, é mais difícil de ser modificada ao longo do tempo, né? Mesmo que essa modificação não seja impossível, não seja difícil, etc. Então, a ampliação e alteração das políticas públicas, em função aí dos ventos da política, né, de você ter partidos mais à esquerda, depois partidos mais à direita, mais liberais, menos liberais, que governaram o país nesses últimos 30 anos, né, você tem uma constitucionalização, né? Então, é difícil você
criticar a Constituição de 88, né, porque ela praticamente, não que não existe mais, acho que várias coisas importantes ainda tem lá, certo? Mas muito delas se modificou, né? Se modificou porque não é difícil modificar, certo? Quer dizer, e se modificou porque você também, como eu disse, constitucionalizou coisas que era normal isso está na legislação habitual, ou mesmo coisas que não são nem legisladas, são políticas públicas, né? Você botar determinadas políticas que né, você pode ter princípios, grandes princípios dentro da Constituição, mas o detalhamento da própria política normalmente não é constitucional, né? Então, você vai lá e constitucionaliza detalhes de política, por exemplo, você constitucionaliza todo o financiamento da educação, está todo ele constitucionalizado, certo? Quer dizer, uma parte importante do SUS está na Constituição, uma parte importante das políticas de assistência social estão na Constituição, né? São constitucionais. Eu não disse que eu sou contra essas políticas, certo? Mas eu não sei se elas deviam estar na Constituição brasileira, né? De qualquer maneira, né, foi opção dos constituintes, em 88, normatizar a parte das políticas públicas e da implementação das políticas públicas, né? Um terço das normas originais da Constituição de 88 eram políticas públicas, né? E os constituintes, os que não são constituintes, mas que têm um certo poder de alterar, de emendar essas constituições, mantiveram isso no período mais recente, o período pós-constituinte, e acrescentaram, né, às vezes não são novas políticas, mas políticas que já existiam, mas se constitucionalizou essas políticas que antes eram objeto de legislação infraconstitucional. Então a Constituição brasileira tem aquilo que é normal numa Constituição, né, e tem aquilo que não é costume estar na Constituição, né? Então, pela tabela que vocês veem aí, certo? Em 88, quando ela foi criada, mais ou menos 30% dos normativos constitucionais se referiam a normativos ligados a políticas públicas, a implementação das políticas públicas, né? O que, se você comparar com os dados do lado, não é típico de nenhum outro país, não é o caso, mas o país mais próximo que a gente tem é a Constituição Mexicana de 17, que é a Constituição que sai de uma enorme revolta em 17, e é uma Constituição de 17 do México, é considerada uma Constituição com alto grau socializante, etc. De qualquer maneira, então aqui um pouco a explicação, essa primeira questão, né, do tamanho da Constituição, né, das idas e vindas. Outro aspecto importante desse tamanho é o próprio polity, né, as próprias regras do jogo, né? Então, no Brasil, essas regras do jogo, né, que são basicamente os direitos individuais e coletivos, as questões territoriais, né? Dentre as questões territoriais, talvez pudesse juntar aí as questões da organização administrativa, e aqui um ponto-chave no Brasil, certo? Quer dizer, um pedaço importante da Constituição brasileira, se não me engano, 15% da Constituição brasileira, vem, vamos dizer assim, das dimensões do Brasil e da organização administrativa brasileira, chamado federalismo brasileiro, né? Do que cabe a quem em termos de estados, municípios, União, né? Muitas vezes ela é dúbia, certo? Mas, por exemplo, na parte tributária, ela é extremamente precisa, né? De que imposto cabe a quem pode administrar, quem não pode, de um sistema de transferências de recursos entre os entes da federação, né? FPE, FPM, depois é aquecido isso do Fundef, Fundeb, né? Que são redistribuição de recursos entre os entes, né? Ligado a esse papel da organização administrativa do país. Então, isso é uma característica brasileira, não é só o Brasil, Estados Unidos também tem, Canadá também tem, outros países também têm essa estruturação federativa, né? Mas isso leva um pedaço grande da Constituição brasileira, né? Um outro pedaço grande da Constituição brasileira, né, diz respeito, vamos dizer assim, além da separação de poderes, né, papel do governo federal, do governo
do executivo, do legislativo, do judiciário, né, a criação no Brasil de elementos fortes, vamos dizer assim, de controle popular, vamos dizer assim, de órgãos, vamos dizer assim, grosso modo de controle, certo? Então, está na Constituição tudo uma coisa que hoje é muito... Né, todo mundo espera qual vai ser o papel, o que vai dizer a Procuradoria, o que vai dizer o Ministério Público, por exemplo. Né? Então, o Ministério Público não é uma inovação brasileira, mas é uma coisa muito pesada no Brasil. Né? Então, você tem o Legislativo, o Executivo, o Judiciário, e junto com o Judiciário, mas não tão junto, você tem, por exemplo, todo o Ministério Público, né? Que é um órgão do Judiciário, em tese, certo? Junto aos órgãos, ao Legislativo, você tem toda a área de tribunais de conta, né? Que é um órgão assessor do Legislativo. Né? Não estava na Constituição original, mas depois, né, no federal, você cria os órgãos de controle do próprio governo federal. Né? Você vai criar a CGU, a Contraloria Geral da União. Né? Então, você tem, quer dizer, por exemplo, uma particularidade grande no Brasil também, que é esses órgãos, né, de controles, etc., que tem uma descrição, vamos dizer assim, do seu funcionamento bastante exaustiva dentro da Constituição brasileira. Né? Da mesma maneira que você tem algumas novidades, por exemplo, você tem um sistema político na Constituição brasileira e uma série de elementos, por exemplo, que a gente, inclusive, cumpre pouco, certo? São os elementos de uma democracia mais direta, certo? Quer dizer, estão previstos ali uma série de elementos da democracia direta, inclusive, por exemplo, participação popular em conselhos, participação popular na elaboração de orçamentos, na verificação de orçamentos, as famosas consultas, não consultas, me falou a palavra aqui, certo? Mas, né, toda nova legislação, né, toda nova política, certo? Tem que, de alguma maneira, ser apresentada e ser objeto de discussões populares. Né? Então, você tem, não necessariamente uma votação, certo? Mas você tem momentos onde essas políticas ou essas legislações têm que ser abertas, vamos dizer assim, à discussão pública. Né? Então, isso também... Né? Então, você tem certos elementos dentro da Constituição brasileira, alguns, inclusive, mal visualizados, vamos dizer assim, relativamente grandes, que fazem também a própria parte constitucional, vamos dizer assim, das chamadas regras do jogo, também não ser pequena no Brasil. Né? A questão do federalismo, a questão dos órgãos de controle, a questão dos direitos, bom, isso é relativamente comum, mas é bastante detalhado no Brasil. Né? Todo mundo tenta colocar ali o seu direito à educação, direito a isso, direito àquilo, né? Transformar, vamos dizer assim, tudo em crime constitucional, vamos dizer assim, né? Então é uma briga grande para você colocar o seu grãozinho dentro da Constituição. Bom, então isso é um aspecto importante, certo? Quer dizer, outras coisas mais econômicas que eu queria chamar a atenção, certo? Que a gente já ir conversando mais sobre a própria Constituição, né? Ela, para muita gente, é uma Constituição liberal, ela defende a economia de mercado, a iniciativa privada, a própria propriedade privada, ela é uma defesa. Né? Mas, se você olhar, por que muita gente vai chamar a atenção de que ela é uma Constituição com alguns até um certo exagero, vê um caráter socialista nela, ou socializante, etc. Porque sempre tem uma vírgula depois, né, da palavra. Né? Então, há uma defesa da propriedade privada, etc., mas sempre se levanta a importância do caráter social da propriedade. Né? Então, defende-se a ideia de propriedade privada desde que ela cumpra sua função social. Né? Então, a partir de uma frase como essa, né, você viabiliza, por exemplo, toda a intervenção para, por exemplo, um processo de reforma agrária ou de redistribuição de terras. Né?
com indenização, sem indenização, etc. Né? A propriedade privada não é um termo sagrado na Constituição. Ela é uma propriedade privada ela é sagrada desde que cuide do seu caráter social. E aí, dependendo de determinadas reformas que você coloca ali no parágrafo da legislação, esse caráter social pode girar um pouquinho, certo? Dependendo das interpretações que você dá, essas coisas podem andar. Né? Então, da mesma maneira, sobre a economia de mercado, certo? Quer dizer, a livre iniciativa, certo? Quer dizer, é a base, vamos dizer assim, da economia brasileira, a economia de mercado e livre iniciativa, mas também não por ela só, certo? Não é livre iniciativa por si, né? Como diria lá o Fernando Smith, pela busca do lucro, certo? Mas, ao contrário, o lucro só é importante se ele tiver um caráter socialmente valioso, certo? Quer dizer, é aquela história do açougueiro. Quer dizer, o que importa, certo, é a livre iniciativa, pode até gerar lucro, mas o importante é botar carne na mesa da população brasileira. Né? Então, você tem essas iniciativas individuais, elas são defendidas, né? A defesa da livre iniciativa, a defesa da economia de mercado, mas desde que ela gere, né, elementos socialmente, né, coletivamente valiosos. Né? Então, esse é um elemento importante, certo? Se você tem uma atividade onde você contesta que essa atividade gera, vamos dizer assim, alguma coisa socialmente valiosa, né? E aí tem as discussões, o que é efetivamente socialmente valioso. Né? Aí os advogados, eles nadam de braçada nessa história. Né? Mas, de novo, aqui tem uma vírgula. Né? Não é, é a livre iniciativa, ponto. Certo? É a iniciativa privada, ponto. Tem uma vírgula aqui que dizer, assusta muitos liberais e que, para o pessoal mais esquerda, não é suficiente, porque não está claro o que é socialmente justo e a interpretação pode valer qualquer coisa. Né? Um outro elemento, por exemplo, a ideia de que o livre mercado é algo que deve ser preservado, é verdade, certo? Mas o livre mercado, na verdade, mais do que preservado, é algo que tem que ser garantido, certo? Regulado, que tem que ser estabelecido pelo Estado. Né? Não se imagina que o livre mercado surja das simples forças de mercado, vamos dizer assim. Né? Ele é uma construção do Estado brasileiro. O mercado é uma construção do Estado. E ele é garantido pelo Estado. Né? E o melhor funcionamento, então, desse livre mercado, obviamente, depende da regulação do Estado. Então, há uma enorme defesa da regulação do Estado. O Estado não é subsidiário aqui, certo? Quer dizer, não é, existem falhas de mercado e o Estado entra. Não, o mercado é que é criado pelo Estado, né? E o Estado é que garante não só o funcionamento do mercado, mas o funcionamento do mercado que leve a economia brasileira a garantir uma vida digna à sua população, né? Que garanta um caráter socialmente valioso das suas consequências do mercado. Né? Então, se nesse momento, certo, em alguns setores não se garante essa vida digna ou esse caráter socialmente valioso, defende-se explicitamente a necessidade de criação de organismos, empresas, aí o nome não precisa ser necessariamente empresa, certo? Mas instituições públicas ou políticas públicas para que esse bem-estar, esse aspecto da vida digna seja garantido. Né? Então, na verdade, essa é uma crítica muito forte dos liberais à Constituição brasileira, certo? Que ao invés de você vedar a participação do setor público em determinados setores, não existe vedação da iniciativa pública em nenhum setor. Mas existe, pelo menos existia, vedação da participação do setor privado em alguns setores. Né? Setores esses que você garantia a manutenção, a existência do monopólio estatal.
né? Então, para uma visão mais liberal, esse é exatamente o inverso do que deveria acontecer, né? Você deveria ter, vamos dizer assim, uma livre iniciativa, né? E a ação pública ser subsidiária, né? A ação pública devia ser aonde o setor privado não entra, né? As famosas falhas de mercado que vocês devem aprender em alguma aula por aí, né? E a concepção aqui, vamos dizer assim, ela é toda ela invertida, certo? Quer dizer, o mercado é algo que é construído pelo Estado, né? É algo que é garantido pelo Estado, portanto, é algo que é regulado pelo Estado, né? E essa regulação vai ao ponto, certo, de você ver o resultado desse livre mercado. Se esse livre mercado te trouxer resultados considerados socialmente não valiosos, razão maior ainda de uma intervenção estatal, né? Então, se você precisa garantir essa vida digna, esse caráter socialmente valioso das atividades produtivas, e o mercado aparentemente não lhe trouxer isso, né, a Constituição te garante, ou na verdade ela demanda que o Estado seja utilizado, né? Daí também uma outra crítica à Constituição, que é muito sentida por vários órgãos, certo? De que você judicializa, você estatiza tudo, certo? Se uma pessoa está com um problema, o Estado tem que garantir esse problema. Então, olha, não tem fralda. Então, entra na justiça e você consegue que o SUS pague as fraldas das pessoas, certo? Tem um remédio, não sei o quê, você entra na justiça, você ganha no SUS, na justiça você obriga o SUS a te pagar esse remédio, né? Já vi decisões que obrigam governos, prefeituras, a pagar tratamentos, além de caríssimos, tratamentos inclusive não aprovados por nenhum órgão, certo? Você judicializou a saúde com base nessa história, certo? Quer dizer, de que, né, a Constituição garante que aquilo vai ser observado. O mercado não fornece muito caro, então o governo resolve, né? Então, daí um pouco, talvez, essas críticas, esses aspectos extremamente, vamos dizer assim, não muito liberais da coisa. Mas a carta, por outro lado, ela é liberal no sentido de que está lá, né? A propriedade privada é a base, a economia de mercado, etc, etc. Uma outra questão importante, que foi importante, que vai ser importante para nós aqui nas próximas aulas, é a questão de que talvez isso tenha sido modificado de maneira mais forte, certo? A questão nacionalista, certo? Isso sempre foi uma discussão no Brasil, desde a Constituição a primeira Constituição, certo? A questão da soberania econômica, do nacionalismo, certo? Quer dizer, então aqui você tem discussões que vão desde quem é brasileiro, certo? Quem pode ter cidadania. Essa é uma questão, obviamente, importante na Constituição lá de 1823, certo? Português, que nasceu aqui, nasceu em Portugal, não sei o quê, né? Então, aqui, isso talvez seja importante em vários lugares, onde você tem muita migração, etc. Mas aqui a questão mais importante não é da questão do nacionalismo no sentido das pessoas, certo? Mas é muito mais do ponto de vista de separar a empresa nacional da empresa estrangeira e até onde pode participar a empresa estrangeira em determinados domínios econômicos, vamos dizer assim, né? Essa sempre foi uma discussão histórica no Brasil, né? Até que ponto o capital estrangeiro pode participar da exploração das minas, pode participar da exploração de petróleo, pode participar da educação, pode participar dos meios de comunicação, pode participar dos transportes, né? Você imaginar que transportes pode ser uma situação estratégica importante, né? Então, essa é uma discussão sempre vai ser importante nas constituições brasileiras, e a Constituição de 88 ela tem um grau de nacionalismo relativamente forte. Mas muitas das reformas que foram feitas, inclusive para permitir a privatização no Brasil, atingiram esses elementos da Constituição. Diminuíram o grau de nacionalismo, permitiram, por exemplo, a participação de capital estrangeiro em determinadas áreas de negócio. Mas ainda é objeto de muita discussão. Quanto de capital estrangeiro? 50%? Pode entrar em educação? Eu posso ter universidades, faculdades no Brasil
totalmente dominada pelo capital estrangeiro, né? Eu posso ter empresas de comunicação no Brasil totalmente dominadas pelo capital estrangeiro. Eu posso ter empresas aéreas no Brasil, transportes, cabotagem totalmente dominado. Eu posso, por exemplo, explorar petróleo no Brasil sendo uma empresa estrangeira, sem ser em associação com a Petrobras ou com alguma empresa nacional. Essa é uma discussão que tem aspectos constitucionais importantes levados aqui. A Constituição foi nacionalista, foi fortemente nacionalista, eu diria, mas isso teve uma reversão ao longo de um tempo, inclusive por interesses de você ter o capital estrangeiro participando da privatização no Brasil. Para a gente já encerrando, certo? Quer dizer, alguns outros aspectos da Constituição que foram mudando, a gente vê essas coisas mudando. A Constituição ela é considerada uma Constituição que tratou os direitos sociais de uma maneira, além dos direitos políticos, os direitos sociais de uma maneira um pouco mais forte. Ela é um marco, por isso, a Constituição cidadã. E aqui existem duas críticas importantes. Uma, quando a gente fala de previdência, muitas vezes, para alguns autores, previdência é uma coisa muito simples, certo? Previdência é um seguro em relação ao futuro, mas há um futuro, vamos dizer assim, no sentido da idade, certo? E da sua capacidade de trabalho, né? E para muita gente isso está misturado com o conceito de seguridade de uma maneira mais geral, que envolve todos os outros riscos, né? Risco de você ficar doente, risco de você ficar ter algum outro tipo de problema, tá certo? Que te impeça, vamos dizer assim, de exercer o próprio trabalho, de você ter direitos por razões históricas, de você ter direitos por questões, vamos dizer assim, de minorias, etc. Então, para muita gente, a Constituição misturou muito os conceitos, né? Ele criou o conceito de seguridade social, e nesse conceito de seguridade social, ele começa a não fazer muita distinção entre aquilo que é previdência, aquilo que é assistência, aquilo que é, vamos dizer assim, seguro-saúde. Então, está tudo muito misturado. Então, quando você fala em previdência, você vai falar muito em previdência das pessoas que não contribuem, né, para o modelo previdenciário. Em outros lugares, isso não é discussão de previdência, isso é uma discussão de assistência. Ninguém está dizendo que uma pessoa não mereça receber um determinado pecúlio, a pergunta é se ele precisava ter pago, certo? Quer dizer, então, olha, você pode receber sem ter pago, mas aí não é previdência, certo? Aí é assistência. Então, essas coisas estão todas muito misturadas na Constituição de 88, e muitas vezes você vai discutir alguns aspectos da previdência, eles se misturam com aspectos da assistência, né? Então, além dessa discussão sobre o conceito de seguridade social, a Constituição de 88 claramente ela universalizou direitos, né? Para vocês terem uma ideia, antigamente, quando eu era antes da Constituição, se você quer ir num hospital público, você poderia ir no hospital público desde que você tinha que ir no hospital público com a tua carteira de trabalho, ou com a carteira de trabalho dos seus pais, né, se você fosse jovem. Porque o que dá direito antigamente era o trabalho. Né? Então, você tinha uma carteira de trabalho, era o grande, né? Todo mundo queria ter uma carteira de trabalho, certo? Porque te dava direito a ir no INSS, ou seja, na Previdência, certo? Mas que também te dava direito a ir no próprio hospital. Senão você tinha que pegar os hospitais, você tinha que ir nas Santas Casas, certo? Quer dizer, mas o hospital público, o INSS, era só para quem trabalhava, para quem tinha carteira. O que a Constituição de hoje faz é o SUS, o Sistema Único de Saúde, é para todo mundo, não tem discussão mais. Eu não preciso ir lá com uma carteira de trabalho, basta ir com minha carteira de identidade, certo? Quer dizer, né? É a mesma coisa que a educação, né? Então você abre todos os direitos, você universaliza os direitos e tira, vamos dizer assim, determinadas. Né? então, como eu disse antes, a saúde daquela população mais carente, que não tinha trabalho, etc., era na filantropia, né? Era nos hospitais públicos, vamos dizer assim, mas que atendiam a população em geral, e que eram separados dos hospitais do INSS, certo? Quer dizer, que eram ligados a pessoas que tinham a partir do trabalho. Então, a carteira de trabalho te dava os direitos, né?
Havia uma vinculação entre os direitos e o ambiente de trabalho. Isso, a Constituição, ela, de certa maneira, quebra, né? Ela amplia, né? Todo mundo tem o direito, independente de você ter uma carteira de trabalho ou não, né? Então, você estende isso, né? Você estende isso praticamente a população toda. E muitos dos direitos trabalhistas que você tinha, que alguns continuam existindo, né, você estende, por exemplo, ao campo, né, que não existia até então. Então, é uma ampliação, uma universalização importante dos direitos sociais, né, com uma contrapartida que é o custo disso aqui. Certo? Outra questão importante que a gente tem aí no sistema, certo? Quer dizer, é o que a gente chama de vinculação, né? As contribuições e as vinculações. Todo mundo quis garantir o seu cantinho durante a Constituição. Então, o pessoal de saúde foi lá e falou, olha, vamos fazer o direito assim e tal. Aí veio o pessoal de educação, olha, vamos dar o direito a todo mundo. Mas o que vem junto? Uma espécie de obrigação de que o governo, independente de quem seja, olhe para a educação. Aí como é que você faz isso? Como é que você garante isso? Não só mostrando que a educação é uma coisa importante, mas você vincula orçamentariamente. Então, todo governo, independente de quem seja, vai ter que gastar 15% do orçamento em educação, ou 15% de tal imposto em educação. Então, essas vinculações orçamentárias, elas são enormes na Constituição e cresceram ao longo dessas reformas constitucionais. Né? A ponto de hoje, né, você tem um troço chamado DRU, que todo mundo vota no início do seu governo, vota DRU, que é a desvinculação das receitas da União. A desvinculação é uma reforma constitucional que se faz sempre, para desvincular uma parte daquilo que foi vinculado constitucionalmente por um determinado período de tempo. Né? Algumas pessoas brincam, você tem tanta vinculação orçamentária na Constituição, que se você fizer a soma na ponta do lápis, vai dar mais de 100%. Né? Então você põe 15% para educação, 20% para não sei o quê, 30% não sei aonde, o salário tem que ter dos professores, não sei o quê, você vai vinculando, certo? E é enorme, certo? Então o ministro da Fazenda, por exemplo, ele odeia isso, certo? Por quê? Porque isso enrijece o orçamento, eu não tenho espaço para fazer superávit. Porque eu tenho que gastar 15% da arrecadação. Eu aumentei minha arrecadação em 100%. 100% somente da tua arrecadação, 15% desses 100% você vai gastar obrigatoriamente com educação. Né? Na verdade, não é nem 15%, é 25%, certo? Quer dizer, e mais não sei quanto com saúde, e mais não sei quanto das políticas de desenvolvimento da região norte, não sei quanto da região nordeste. Então, tem um monte dessas coisas. Então, esse é um aspecto que, economicamente, muita gente gostaria de modificar. Então, quando você montou, vamos dizer, o seu sistema tributário, né, você reforçou muito essas vinculações, né, o que te dificulta muito em operar. Né, isso tudo para garantias também no fundo de direitos. Né. O pessoal não sei, tem que gastar aqui no centro-oeste, não sei o quê, então 2% não é muito, é só 1%. Tá? Vai lá e vincula. Sabe? A própria USP é vinculada. Certo? Quer dizer, 5% da arrecadação do ICMS do governo do Estado de São Paulo vai para a USP, para dar autonomia, para ninguém mexer. Certo? Então, se vira depois. Né? Mas o secretário de Educação, o secretário da Fazenda de São Paulo, né, olha o ICMS e tira 5%. Né? Vai dar para. Não nem discute, certo? Está lá na mão da USP. Certo? Quer dizer, então, quer dizer, óbvio que o pessoal da USP, né, eu mesmo como professor da USP, muitas vezes a gente vai lá e defende essa vinculação orçamentária, porque a gente tem medo de que ele tire recursos, ou, enfim, use esses recursos. Né? Mas, do ponto de vista do ministro da Fazenda, certo, do secretário, no caso, né, você juntar todas as vinculações, você tem um problema. Né? O sistema tributário, por fim, tá certo, para a gente encerrar aqui, tá certo, quer dizer, ele não muda muito em relação àquilo que foi criado lá atrás, em 64. O que ele vai ter, ao longo do tempo, ele vai ser modificado ao longo do tempo. Né? Ele vai ser modificado, ele vai receber toda a carga de novas contribuições sociais. E por que ele... Né? Então, você tem ali... A única grande mudança é transformar o ICM em ICMS, certo? Mas não é muito... Né? Não é tão grande a mudança na Constituição. Né? Agora, pós-constitucional, você tem a criação de um monte de imposto novo, que não chama imposto, chama contribuição, né? Contribuição social sobre o lucro líquido, a CPMF, depois saiu e tal. Né?
justamente porque esses impostos, essas novas contribuições, não estão vinculadas orçamentariamente. Né? Não estavam, né? Depois você vincula. O que o sistema tributário faz, de novidade, em 88, é ampliar muito a descentralização através de fundos, que é também uma espécie de vinculação orçamentária. Então, você pega o FPE, FPM, e você diz, olha, 50%, na verdade, 27,5% do imposto de renda vai para o FPE, 27,5% vai para o FPM. São recursos que vão para os estados, que vão para os municípios. Então, você aumentou o número de recursos que vão principalmente para os municípios durante o sistema tributário, né? O federalismo brasileiro, ele na Constituição de 88, ele é fortemente municipalista, né? O município, ele raramente mas no Brasil ele é um ente da federação, né? Ele é pé de igualdade, é um ente da federação, assim como os estados, e assim como a União. Então, o Brasil é constituído da União, né? Do governo federal, mais 27 estados e o Distrito Federal, sei lá, e mais 5.000 e não sei quantos municípios, né? Todos no mesmo no estatuto jurídico, vamos dizer assim. Né? E na prática também via, principalmente esse FPF, FPM, depois outros fundos, você ampliou um pouco o volume de recursos que depois dos impostos todos, depois das transferências, acabam na mão dos municípios. Né? E, para muita gente, para essa é uma crítica de muitas pessoas, você, na verdade, distorce um pouco, porque você põe dinheiro na mão dos municípios e, em termos per capita, você põe muito dinheiro na mão de município pequeno. É óbvio que o maior dinheiro, o maior volume de recursos vai para o município grande. Mas quando você divide pela população, você vê como o município pequeno tem recursos no FPM. Né? Então, muitas vezes, você está hoje debatendo como diminuir essa concentração de recursos em municípios menores. Né? Tem, inclusive, propostas de reforma do próprio Guedes agora sobre tentar mudar essa discussão federativa. Essa é uma discussão muito bacana de se fazer sobre a federação na Constituição. Né? Como é que ela está montada, certo? Quer dizer, qual é o papel dos municípios, qual é o papel dos estados, até onde vai o dinheiro de cada um, né? Você precisa de 5.000 e bolinha de municípios, certo? Quer dizer, às vezes você tem município onde você não precisa ter, e onde precisa ter município não tem, certo? Quer dizer, você tem lá a Amazônia, certo? Com um município que é do tamanho 5 vezes maior do que Alagoas, certo? Quer dizer, um pedaço a sede do município fica num lugar que não tem nem como chegar num outro lugar, ali, no município tão grande que é o município, certo? Quer dizer, ou municípios como São Paulo, certo? São 10 milhões de pessoas, certo? Compara no mesmo estado com o município de Borá, nada contra Borá, adoro Borá, certo? Mas tem 1.000 habitantes, né? E os dois são municípios, certo? Iguais, certo? Quer dizer, tudo bem, um é capital, talvez tenha alguma vantagenzinha por ser capital do estado, certo? Quer dizer, mas pega, sei lá, Santos, pega Campinas, certo? Quer dizer, pega Ribeirão Preto, né? Ele é um município, tanto município como uma cidade vizinha que tem 1.000 habitantes, certo? E se você olhar no FPM, certo? No fundo de participação, nessas transferências de recursos, eu posso estar enganado, certo? Mas eu garanto que a quantidade de recursos por habitantes que um município pequeno recebe, vamos dizer assim, um município de menos de 5.000 habitantes recebe, é maior no FPM do que a quantidade de recursos que o município com 300.000 habitantes recebe no FPM, por razões da forma como está tratado isso. Inclusive, isso não é um tratamento infraconstitucional, isso é um tratamento que está na Constituição. Eu falei que um dos aspectos que faz a Constituição brasileira ser grande é essa questão federativa. E mudar isso é muito difícil. Já é muito difícil politicamente, sabe? Porque aqui claramente se um ganha, outro perde. Se eu tiro de um e dou para outro, alguém vai perder, outro vai ganhar. Né? Além de tudo, isso está na Constituição, certo? Quer dizer, então não é tão simples de ser mudado. E é um aspecto muito duro de ser mudado. Né? Só para dar um exemplo, o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados,
né? Então, o que aconteceu no texto constitucional foi que esse FPE aumentou o tamanho dele, né? E aí, você tem duas regras no FPE importantes, no FPM também. Um é qual é o tamanho, da onde vem o dinheiro, né? Então, a primeira equação é da onde vem o dinheiro, né? Então, o FPE vem 27,5% do imposto de renda, 27,5% do IPI, eu acho que é basicamente isso. Talvez tenha mais algumas coisas, mas é por aí. Então, essa é a primeira equação. A segunda equação, bom, dado esse dinheiro, quanto vai para cada estado? Quanto vai para a Bahia, quanto vai para o Ceará, quanto vai para São Paulo? Né? Aí tem uma regra de redistribuição desse dinheiro, né? E, esse FPE já existia antes da Constituição de 88. Eles não conseguiram, os constituintes, estabelecer uma regra nova do FPE. Eles colocaram nas disposições transitórias da Constituição de que o governo, que a próxima legislatura teria que modificar essa CFPE e achar uma solução para essa distribuição de recursos entre os estados. Isso está até hoje lá, certo? Quer dizer, até hoje, o ano, se eu não me engano, ano passado, o ano retrasado, a justiça brasileira exigiu do Congresso uma definição, né? E a definição do Congresso foi manter as regras que já existiam, que vêm de antes da Constituição, de como estava estabelecido, porque eles não conseguem mudar, né? É muito duro de mudar, né? Se você vai mudar, então a Bahia vai perder, o Ceará vai ganhar. Imagina se um senador da Bahia vai deixar passar, certo? Né? O senador do Ceará apoia, então você conseguir maiorias ali, certo? É muito complicado. Então essa é uma parte muito... na verdade, é uma parte muito estudada da Constituição Brasileira de 88 pelo resto do mundo, por essa questão do federalismo brasileiro. E é uma parte muito difícil, né? Por exemplo, de reformar, né? De você fazer modificações aqui, certo? E muita gente diz que está cheio de problemas, certo? Como esse, por exemplo, que eu estou dizendo. Você descentraliza bem o dinheiro para os municípios, mas você privilegia município com menos gente, certo? Quer dizer, talvez o dinheiro não chegue exatamente onde precisa, certo? Quer dizer, então isso é um problema. E assim, vários outros. Aqui eu só tentei dar uma pincelada muito por cima da Constituição, né? Eu acho que, enfim, para a questão aqui do nosso curso, certo? Eu acho que aqui é legal de olhar esses livros sobre 20 anos, 30 anos, ou esse é a carta, e você olhar aquilo que você acha interessante, certo? Eu acho, como já disse, essa questão federativa é interessante. Tem gente que acha essa questão da previdência, da seguridade interessante, né? A questão da equação brasileira do SUS, né? O financiamento da educação, outras pessoas. Então, tem muitos aspectos na Constituição, né, que no curso aqui de Economia Brasileira só posso aqui pintar um pouquinho, né, dar uma olhada, preciso dar uma olhada, mas essa é uma discussão que a gente, no fundo, está fazendo no dia a dia. Como eu disse, a Constituição de 88 ela está em modificação o tempo todo, certo? Quer dizer, a gente está o tempo todo, quando a gente muda a lei, no fundo, no Brasil, a gente muda a Constituição, né? Então, é um aspecto... provavelmente muitos de vocês vão fazer trabalho de TCC, trabalhar de conclusão de curso em cima de algum aspecto que no fundo é constitucional, vai ter que dar uma lidinha lá, tá certo? Ver como é que está lá, como é que se modificou, como é que as coisas foram, né? Agora, numa pequena aula de 1h30, não dá tempo de falar sobre todos os aspectos, e nem eu conheço todos os aspectos envolvidos nessa coisa, né? Por exemplo, eu nem toquei nos direitos ambientais até agora, que é outro aspecto extremamente complicado nessa história, né? Dos direitos das minorias, enfim, tem um monte de coisa aqui que nem falei, certo? Quer dizer, até porque eu desconheço. Mas, enfim, só queria tentar ter colocado aí um pouquinho uma certa vontade de vocês darem uma olhada um pouco nesses... Né? Joga no Google, vocês vão ver um monte de textos sobre Constituição, falando bem, falando mal. E o ano passado 2018, 2019, como eu disse, saiu muita coisa sobre porque está comemorando os 30 anos. Então tem bastante coisa fresca aí, vamos dizer assim. Né? E toda vez que tem uma modificação, né, isso vem, certo? Previdência né, todos esses elementos. Então, isso, não vou mais ficar aqui enrolando, certo? Já passei um pouco do tempo e queria, vamos dizer assim,
ver se vocês querem dizer alguma coisa. Interromper aqui a gravação.